Fala, mano, para você que tá me ouvindo aí e não me conhece, eu sou o João. Eu queria ler com você aqui uma passagem que Deus ele usou muito para falar comigo, no momento que eu estava precisando, então eu queria compartilhar, porque talvez você esteja precisando hoje dessa palavra, ou já precisou, ou ainda vai precisar, né? Então é em Salmos 13. Salmos 13 é o Salmo de Davi. Eu vou ler para você, diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Então, gente, quando a gente lê isso, do versículo 1 até o 2, a gente vê claramente que Davi estava angustiado. E por quê? Qual que é a razão da angústia dele? Lógico, ele fala que o inimigo tinha vantagem sobre ele, mas a primeira coisa que ele fala no versículo 1 é que o Senhor não se esqueceu, mas que Deus fez um silêncio. Deus ele fez silêncio para a vida dele por um período. No versículo 1 diz: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Vai ser para sempre. Então, gente, isso é uma coisa que não aconteceu só com Davi, mas acontece comigo e com você. Muitas vezes, ou a gente não escuta Deus por culpa nossa, mas algumas vezes Deus ele realmente optou pelo silêncio, por algum motivo que o ser humano não consegue entender, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes quando Deus faz silêncio, a gente se sente angustiado, assim como Davi. A gente fala: Deus, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando eu vou ter que viver todos os dias sem ouvir a tua voz, sem sentir o Senhor? Quanto tempo que vai durar isso? Eu ficar orando e não sentir a tua presença, não ouvir, não sentir o Senhor falando comigo? E a gente começa a ficar angustiado. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente pensa em desistir. Muitas vezes a gente pensa em desistir. Muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu mesmo de nós. A gente acha que Deus, ele não... Às vezes eu já cheguei a pensar que Deus não estava nem aí mais para mim por causa disso. No começo eu não entendia isso. Mas até eu ver que Deus ele age assim com todos nós. E olha o que acontece depois. Olha como que Davi age perante isso, né? É o que eu falei, muitas vezes a gente pensa em desistir, mas olha a atitude de Davi perante isso. Pula para o versículo 5 do mesmo capítulo, versículo 5. Olha o que ele diz. Eu, porém, mesmo que o Senhor esteja em silêncio, eu confio em teu amor. Por teu livramento eu me alegrarei. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Então, gente, você que está me ouvindo, Deus provavelmente já fez silêncio na sua vida. Se Ele ainda não fez, um dia Ele vai fazer. Isso acontece com todos nós. Mas qual que é a questão? Muitas vezes a gente pensa em desistir, a gente não quer mais buscar por isso. Mas olha o que Davi falou: porém eu te louvarei, porque tu és bom para mim. Então, sabe, se Deus ele faz silêncio na tua vida, lembra que Ele é bom. Não é porque Ele está em silêncio, porque você não está ouvindo Ele, que Ele é mau. Lembra dos feitos que Ele fez, lembra das coisas que Ele fez na tua vida e através de tua vida. Lembra disso. Então, quando você estiver num período, num deserto, quando você não estiver mais ouvindo a voz de Deus, usa sua mente para lembrar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos lembra. Quando você começar a achar que não tem mais jeito, quando você começar a achar que você não vai mais para frente, cara, para e pensa que Deus, às vezes ele faz silêncio sim para as nossas vidas. Então a gente não tem que se mover pelas coisas que a gente sente, a gente não tem que se mover só quando a gente está escutando Deus, mas a gente tem que se mover pela fé. Isso que tem que mover a gente, tá? Então, se Deus fez silêncio para a sua vida hoje, né? Ou se Ele não fez, eu acho que eu já até falei isso, mas um dia Ele vai fazer, porque isso acontece. Começa a lembrar das coisas que Deus já fez. Quando você estiver desanimado, num período de deserto, olha para os céus e louve a Ele falando que Ele é bom, porque Ele é bom. Falando ou não falando, você ouvindo ou não ouvindo, sentindo ou não sentindo, Deus ele continua sendo bom. Então começa a lembrar das coisas que Ele fez. E no deserto, em períodos de vacas gordas, em períodos de vacas magras, continue louvando ao Senhor e crendo e indo orar com ousadia, indo cumprir o seu propósito aqui na terra com ousadia, sentindo ou não sentindo, ouvindo Deus ou não ouvindo, mas continue louvando a Ele, porque é isso que te move, a fé e saber que Deus é bom o tempo todo, e o todo tempo Ele é bom.